O pior momento é quando você recebe diagnóstico, que abre um buraco no chão e você se sente totalmente perdida, desamparada, sem informação e sem saber o que fazer diante daquela situação. Ele começou a ter uns momentos diferentes que a gente começou a notar e não sabia o que era. Aparentemente parecia uma brincadeira, olhava para o teto, olhava para a luz, olhava para o chuveiro. E aí fomos na consulta com o Dr. Carlos e explicamos toda a situação. O Dr. Carlos falou, ele está tendo convulsões. Essa medicação está trazendo a Rafa de volta para o mundo, a nossa felicidade e voltamos a ser felizes novamente. Oi? Tá dormindo, meu amiguinho? O Hospital Sabará é um hospital que só atende crianças. Nós temos 60 anos atendendo as crianças e nos últimos 10 anos a gente teve um crescimento muito grande com um acréscimo de tecnologia, acréscimo de pessoal, melhora do espaço físico e hoje nós conseguimos atender e cuidar de forma muito mais adequada de pacientes com uma alta complexidade, que necessitam tratamentos mais complexos, e a gente consegue proporcionar um tratamento completo dessas crianças hoje em dia. Por tratar-se de um hospital pediátrico de alta complexidade, nós acabamos recebendo pacientes que já passaram por diversos outros locais, que já foram tratados e não tiveram resultado. Então fica uma obrigação para a gente, enquanto corpo clínico, tentar resolver o problema daquela família e daquela criança. E aí, como é que tá esse meu amiguinho? Tá ótimo, graças a Deus. Crises? Sem nenhuma. Ótimo. O que uma traqueostomia não faz na vida de uma pessoa, né? Seu gordo, seu gordo. A Rafaela é uma menina de 2 anos, ela é paciente do hospital. Ao longo desse ano de 2019, ela desenvolveu uma epilepsia absolutamente refratária e ao longo dos meses também acabou configurando uma epilepsia tipo Lennox-Gastaut. Ela chegou a ter uma média de 20 a 25 crises por dia. Chegou a tomar 3 medicações, das quais ela tomava 2 vezes ao dia, então eram 6 medicações por dia, só com efeitos colaterais. Matheus ele fez uma cirurgia para correção da malformação cardíaca em outro hospital. Era uma cardiopatia extremamente grave. No pós-operatório, o coração dele não voltou a bater. Então ele foi colocado em extracorpórea para se manter vivo, para ver se o coraçãozinho recuperava. Depois de toda a gravidade que aconteceu, ele ficou com um hematoma no cérebro, foi 2 vezes para o centro cirúrgico para colocar e retirar uma válvula no cérebro. Foi detectado um tipo de epilepsia infantil, que é uma epilepsia que acontece em 5% das crianças. Estava muito desesperador do jeito que ele estava convulsionando. Eram muitas vezes por dia. Era de manhã, era de tarde, era de noite, tinha dia que era menos, tinha dia que era mais. E você vê seu filho em crise de epilepsia, não é a melhor cena do mundo. Você percebe que ela também sofre. E eu já estava num momento que eu não aguentava mais ver minha filha ter 20 crises de epilepsia por dia. Há cerca de uns 2 anos, alguns pacientes começaram a pensar em usar o canabidiol, a gente foi começar a estudar. Tem saído alguns trabalhos um pouco mais bem controlados do ponto de vista estatístico, do ponto de vista científico, e que estão mostrando uma eficácia maior em alguns tipos determinados de epilepsia. Está fazendo 34 dias que a Rafa começou o uso do canabidiol. É muito nítida a evolução que ela teve. Ela estava com uma média de 20 a 25 crises por dia. Hoje a Rafa apresenta 5, 6. Ontem, por exemplo, nós fechamos o dia com 2 crises de epilepsia. E eu digo que o canabidiol só nos trouxe benefícios. Hoje a Rafa faz contato visual, já fala mamã, papá, tem desejos, né? Ela tem escolhas, então ela escolhe o que ela quer. A parte do equilíbrio dela melhorou muito com o início do canabidiol. Hoje a Rafa anda sozinha. O canabidiol tá fazendo muito bem pro Matheus. Ele não tá tendo mais as crises convulsivas. Percebemos que ele parou com todos aqueles momentos que ele estava tendo de ausência, de demonstrar que estava convulsionando, não tá acontecendo mais. Ele teve uma evolução muito grande nas terapias, na escola, em casa, tá socializando mais. A medicação que ele toma é esse aqui. Ele toma 10 gotas, bem pouquinho, e um efeito ótimo, extraordinário. Eu sempre disse que eu queria minha filha de volta, que eu cuidaria dela, independente das limitações dela. E eu sempre disse que eu esperava que ela fosse feliz.
E aí um dia me falaram assim, ela vai ser feliz a partir do momento que ela for independente. E é isso, o que eu espero que a Rafa seja feliz e independente, que ela consiga fazer as coisas dela sozinha, que as limitações que ela possui não impeçam ela de ser feliz. Ele tá mais participativo com o irmão brinca bastante com ele, ele imita bastante o irmão. Ele tá uma criança mais esperta, ele tá uma criança mais feliz. O processo para aquisição do canabidiol ele é bem complicado, a gente precisa de uma autorização da Anvisa. A Anvisa demorou quase 70 dias para nos dar essa autorização. Existem vários formulários que precisam ser preenchidos, tem uma série de documentos que precisam ser enviados à Anvisa. Você não pode fazer importação de canabidiol pessoa física, só pessoa jurídica, então precisa de uma importadora para trazer essa medicação. E aí inicia-se então o pedido e ele demora em média 15 dias úteis para chegar. Dr. Carlos nos orientou a entrar em contato com o laboratório e o laboratório fez todo o processo de solicitação para a Anvisa. Encontramos aí uma dificuldade de liberação rápida, imediata, porque do jeito que ele vinha convulsionando muitas vezes por dia, estava muito desesperador, a gente não tinha o que fazer. Nós queríamos a medicação logo, porque a Anvisa deu um prazo de 47 dias para liberar e mais 15 dias para a medicação chegar. A gente não ia deixar ele convulsionando mais 1 mês e meio, 2 meses. Não dava. Então nós conversamos com um advogado, Dr. Carlos fez um relatório, fizemos toda a parte burocrática e pedimos uma liberação em 48 horas. Em 48 horas a liberação saiu, quem nos comunicou que a liberação já estava autorizada foi o laboratório, eles foram bem rápidos também. Em 15 dias, via Sedex, a medicação chegou para nós. Depois de 2014, como os pais já conseguem importar o medicamento, tem autorização da Anvisa, fica bem mais tranquilo para a gente, para a equipe multidisciplinar, porque a gente já consegue fazer todo o relatório. O medicamento vem com lote, validade, vem bem acondicionado com todas as informações pertinentes. O médico consegue fazer a prescrição, a gente consegue fazer a validação e a equipe de enfermagem consegue administrar com tranquilidade o medicamento. Nós crescemos sob o estigma daquela palavra que os nossos pais falavam, que era o maconheiro. Então é muito difícil a gente separar um produto derivado que o maconheiro usava como uma substância legal e uma substância de potencial uso médico. Eu acho que esse é o primeiro grande tabu que existe nisso. Em nenhum momento passou pela minha cabeça esse preconceito em relação a dar o remédio para ele. Ele nos orientou, ele explicou tudo direitinho, ele falou não, a parte da medicação funciona dessa forma, não tem a parte alucinógena, é exatamente a parte medicinal. O canabidiol, ele é apenas um dos compostos da cannabis. Ele não causa os efeitos alucinógenos. Então é muito diferente de você pensar em uma pessoa que está fumando, consumindo para uso recreativo, de um paciente que está usando somente o canabidiol. Ele é extraído através de uma máquina, isso industrialmente, que é chamado cromatrógrafo. Então essa máquina ela consegue extrair exatamente o composto que vai fazer o efeito terapêutico. É muito diferente a planta em si do composto. Ela é apenas um dos compostos presentes na planta. E é o composto que vai fazer o efeito terapêutico e o composto que não tem o efeito alucinógeno, não tem o efeito psicoativo. Isso já é comprovado cientificamente. Se a gente pensar nos produtos, digamos assim, mais industrializados, esse preconceito realmente diminui. Por outro lado, quando a gente fala em produtos artesanais, a gente não sabe como que isso está sendo manipulado, quem está manipulando esse produto. Até pode ser uma pessoa de bem, mas a gente não tem essa certeza, não existe um controle de qualidade por trás disso. Existe um mundo paralelo realmente. Eu, particularmente, me recuso a dar esse para minha filha, por você não saber qual é a procedência dele e você não tem como medir qual a porcentagem de CBD que existe nessa medicação, diferente de um que vem pelo laboratório. Particularmente também não julgo o desespero das mães e dos pais que se deparam com crianças que têm até 60 crises de epilepsia por dia e realmente é desesperador, é um sofrimento muito grande para a família, as pessoas se machucam muito. Eu tenho a oportunidade de estar com a Rafa o tempo inteiro. A escola da Rafa, ela tem a oportunidade de ter um acompanhante terapêutico, ela tem uma pessoa também que fica com ela, mas é muito normal as quedas e braços quebrados, pernas quebradas,
ponto na cabeça, ponto no queixo. Normalmente as pessoas que têm as crises tônicas e clônicas caem de cabeça no chão, que é o caso da Rafa. Então eu também não julgo a atitude desses pais, mas acho muito perigoso, porque você não sabe o que você está oferecendo para aquela pessoa que está necessitando, normalmente crianças, né? Nós, enquanto médicos, enquanto formadores de opinião, enquanto responsáveis pela saúde de pessoas e que zelamos por nome de instituições, a gente não pode prescrever coisas que não têm segurança. Então, à medida que forem saindo trabalhos científicos bem documentados, digamos assim, certamente esse preconceito vai diminuir e vai desaparecer. E esse tipo de produto, os canabinoides em geral, eles vão ter múltiplas aplicações em diversos grupos de doença. Eu sempre disse para ela, filha, o mundo é seu, né? Eu espero que você desbrave o mundo. E aonde a sua mão não alcançar, pode ficar tranquila que a mamãe vai estar aqui para buscar para você. E a gente só tem a agradecer. No entanto que eu falo pro Dr. Carlos, a gente podia ter tomado antes?